Olá, jovens! O tio está de volta e dessa vez com uma novidade. Os humilhados foram exaltados. Aplaude, aplaude de pé, Assembleia. É isso mesmo. Finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio à altura dessa comunidade maravilhosa que formamos. E eu estou falando da Fílmica. Para você que infelizmente estava morando numa caverna e não conhece o melhor catálogo de streaming do país, eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Fílmica te dá. A Fílmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução dialogam o tempo inteiro. Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido. São filmes, documentários, curtas e longas que vão te fazer questionar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então, chama logo a morena, chama o moreno, chame a morene, porque não somente a Fílmica está aqui para aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico, mas também para fazer isso no precinho. Anota aí, jovem, usando o cupom JOAO20, o plano anual sai a R$ 96. É isso mesmo, menos de R$ 10 por mês. Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil, mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares. Dica quente do tio, para vocês não dizerem que eu nunca te dei nada. Tio quer deixar 2 recomendações do catálogo para quem assinar, e quem sabe, se o pessoal da Fílmica quiser, eu depois faço uma playlist com a curadoria nossa lá mais para frente. Primeiro, Samba Traoré, clássico burkinabe, cinema africano, cinema de Burkina Faso. O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal dele, na vida dele natal, mas que esconde um segredo sombrio. Aguarde. E 2, o Inhampacha, ou, para vocês que assim como eu não falam Aymara, Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano, o primeiro longa inteiramente falado em Aymara. É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico, numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Quichua. É um filme sensível, é um filme profundo, então é isso. Entre agora mesmo em filmica.com.br, faça seu cadastro, ganhe desconto no plano anual com o cupom JOAO20. É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas. De R$ 120, utilizando o João 20, o plano da Fílmica sai por apenas R$ 96. Então coloca aí o cupom João 20, maiúsculo, sem acento, e se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil. Lembrando que se você gosta de ver na TV, a Fílmica está disponível no Fire TV, no Android TV, no Apple TV. E para quem tem o Chromecast, é só espelhar via Chromecast dos aplicativos para Android e para iOS. Então assine a Fílmica, enriqueça a sua cultura, colabore na construção das nossas bibliotecas populares. Esse cupom vai estar disponível até 30/4. Agora eu juro que vocês estão liberados e vamos pro vídeo. O capitalismo falha e falhará, falhou, falha e falhará. A União Soviética acabou. Quantas pessoas morreram de fome, de acordo com os dados da ONU, desde que ela acabou até aqui? Mais de 120 milhões. Oi, mãe, estamos ao vivo? Salve, chat! Estamos ao vivo aqui com o tio. Então, pra gente ir direto ao ponto, hoje a gente vai falar daquele que foi o maior erro da União Soviética, não é, tio? Qual foi o maior erro da União Soviética? A União Soviética cometeu alguns erros, a gente tem que admitir mesmo. Vários erros, a gente admite todos A gente eles, admite, né? mas tem um que pra mim é o top 1, assim, talvez top 2, né? Eu acho que ele disputa muito com o número 1. Só pra gente ver se a gente tá alinhado, qual você acha que foi o maior erro da União Soviética? O maior erro da União Soviética foi o Nikita, porque sem o Nikita não haveria o Gorbachev. O segundo foi o Gorby, o terceiro foi Ayn Rand, o quarto foi o Lago Baikal. Eu vou nessa E o Estado de Israel não entra no seu top 4?
Eu não acho que seja um erro só da União Soviética. Como assim? O Estado de Israel foi um erro dividido por muita gente. Né? O auxílio à ideia de que haveria a possibilidade de uma tomada à esquerda, a implantação de um Estado ali, aí tudo bem, é um dos erros da União Soviética. Mas eu pensei primeiro nos internos e não nos externos, né? Não, tem isso, né? Eu concordo com você nos internos, né? Que o foi não ter matado o Khrushchev quando deu. Eu acho que esse foi... O chat mandou uma maravilhosa. Parar em Berlim. Porra, parar em Berlim. Parar em Berlim foi foda. Parar em Berlim foi um erro, concordo. Eu acho que não ter matado o Khrushchev quando deu é uma boa. Mas eu acho que disputando isso aí foi ter dado uma educação superior a Ayn Rand. Eu acho que esse erro aí é imperdoável, né? E falando nisso, a Ayn Rand é o nosso tema hoje. E tio, que curioso, né? A Ayn Rand passou desapercebida por nós. A gente pensou em vários Pororocas Classics aqui e esquecemos dela. Esquecemos da Braba, né? E hoje a gente vai... Da Braba, mas assim, é aquela coisa, nós esquecemos dela, o establishment global não. Definitivamente o establishment global não. E tio, sabe quem não esqueceu? O campismo voltando, né? Sabe quem também nunca esqueceu da Ayn Rand? Você é do Rosk, né, tio? Você é um cara rosqueiro. Ah, sim, cara, mas aí é um erro do Rush quando eles eram novos, eles pediram desculpa. Pediram? Sério mesmo? Pediram. Eu não sabia. Eles disseram mesmo, a gente era novo e estava doidão de individualismo, tá? Cara, então, assim, gente, vocês não estão ligados. Eu quero defender o Rush aqui, tá? Eu quero defender o Rush aqui, porque o Rush ele mandou o famoso foi mal, estava doidão. Eles estavam. Sabe. Quem me conhece sabe, exato. Tá, então assim, Gente, assim, vocês imaginam a minha surpresa quando eu vi muito Rush, né, principalmente essa fase do Rush, de quando eles eram jovens e doidões, e quando eu descobri o que era Ayn Rand. E eu falei, caralho, isso aqui é muito familiar. Eu já vi esses títulos em alguns lugares, eu já vi essa história em algum lugar, né? Bom, e dito e feito, o Neil Peart, que é o batera, que é um cara que escrevia as letras do Rush, inclusive Hip, né? Hip Neil Peart. Agora que ele pediu desculpa, Hip de verdade, Neil Peart. Ele era um cara que ele tava um pouco doidão de libertarianismo. E eles escreveram não um, não dois, mas várias músicas e óperas e os caralho sobre a obra da Ayn Rand. Ele foi super influenciado e tal. E é aquela coisa, cara, quando você pensa, né, dentro do prisma estadunidense, do prisma, né, do norte ali. Eles são canadenses, América, né? Eles são canadenses, mas assim, né, culturalmente os Estados Unidos e o Canadá estão ali um do lado do outro, né? Pensa que enquanto os Estados Unidos está inventando o termo solução final, o Canadá está lutando para... Desculpa, é o contrário. O Canadá está inventando o termo solução final. Enquanto o Canadá está inventando o termo solução final, os Estados Unidos está ensinando a Alemanha como ser nazista, né? Então, assim, tem todo esse mundo mental ali dentro, né? E para uma pessoa incauta, para uma pessoa que não vai um pouquinho mais a fundo na obra, nos diários, em tudo aquilo que aquela mulher abjeta e horrível defendia da boca para fora, porque nunca defendeu em atos, né? Você pode, como um liberal, né, advogar que ela está defendendo a livre iniciativa, né, o indivíduo e tal. Só que quando você mergulha meio milímetro nesse pires chamado Ayn Rand, né, você vê que só sobra racismo, só sobra bizarrice, só sobra superioridade étnica, discurso colonialista e por aí vai. Com certeza. Né? Tio, você consegue versar um pouco sobre a trajetória da Ayn Rand? E por que a gente brinca que a União Soviética cometeu um erro crasso em educá-la? Porque é uma história engraçada. A Ayn Rand é uma pessoa que tem uma trajetória curiosa. Eu conheço pouco da trajetória da Ayn Rand, eu sei que ela foi educada na União Soviética, que ela sai e se torna uma grande detratora da União Soviética, né? Os diários dela, em 30 e pouco, já são todos localizados nos Estados Unidos, né? Então eu vou supor que ela saiu da União Soviética no final da década de 20. Foi no começo, foi no começo. Foi no começo? Porque ela foi trabalhar em Hollywood.
Eu não então, sei tanto da história dela particular. Eu só sei do comecinho. Os diários dela, e eu li os diários dela, principalmente a partir de 30, porque quando você deu a ideia de fazer, eu fui fazer a pesquisa, né, sobre a Ayn Rand. Dos textos, né? Assim, e eu pensei assim, porra, eu vou separar os textos da Ayn Rand que eu preciso de dar uma olhada, né, e eu preciso de separar também o que a crítica mais formal fala. Né? Então eu pensei assim, porra, vou pegar um livraço de filosofia tradicional, liberazão, para ver quem que fala. E aí eu fui buscar os compêndiums, né, de filosofia de Oxford e de Cambridge para ver quem falava do objetivismo. Cambridge simplesmente tá pouco se fudendo, sabe? Ela fala nem assim, tem verbete sobre isso lá, né? Objetivismo não é nada, foda-se essa merda e tal. É a tratativa correta, diga-se de passagem. Né? O compêndio de Oxford, ele já trata, ele tem, e assim, o compêndio de Oxford para filosofia, gente, são 2.500 páginas de resumões escritos por diversos autores, né? Ele tem uma parte dele que chama filosofia popular, popular philosophy, né? E aí o objetivismo da Ayn Rand vai entrar dentro da parte de popular philosophy. E é basicamente os malucos descamando a Ayn Rand de cima e embaixo, né? Até porque, assim, por mais que a Ayn Rand tenha feito, né, todo um sucesso midiático, todo um sucesso em círculos de poder conservadores, né, todo um sucesso dentro do ANCAP, né, tem uma briga, né, do Friedman com Rothbard, a quem a Ayn Rand pertence, né, que tipo, não, vai ser do anarcapitalismo, não, vai ser do moniquismo, não, Sim. vai ser disso aqui, né, academicamente dizendo, né, não fez esse sucesso todo e foi criticada desde o começo, tanto que assim, a obra, entre aspas, né, a filosofia da Ayn Rand, que é o objetivismo, ele não é tão estruturado academicamente, né, ele não é exatamente assim, estruturado de uma forma que normalmente um filósofo acadêmico estruturaria, né, e é principalmente estruturado a partir dos romances que são escritos por ela. Né? Ao longo dos romances você vai formando esse conceito do objetivismo. Aí a partir do Companion do Oxford, né, eu fui procurando as obras dela para ver o que ela falava sobre certos pontos e eu acabei cruzando isso e chegando naquela reportagem lá que eu te mandei. Que é o que a gente vai pegar agora. Que é uma belíssima reportagem, inclusive escrito por um liberal, que eu achei ótimo. Sim, eu vou começar pelo final, só para mostrar pra galera qual que é o nível. No final, ele deixa muito claro que ele não é comunista e ele é anticomunista. Né? E ainda ele adora individualismo. Ainda assim, esse liberal fica assustado, né, com o grau do extremismo que advém do objetivismo. Né? Falando um pouco mais, né, diretamente do objetivismo. Vamos falar conforme a gente vai lendo, tio, porque eu acho que vale a pena. Eu achei que você quisesse que eu fizesse uma. Na reportagem tem um trechinho. Que eles vão destacando. O que é o objetivismo e a partir daquilo a gente pode... A gente lê e fala sobre, né? Mas só pra complementar, por causa de um vídeo do Humberto, eu fiquei sabendo da trajetória da Ayn Rand e o que eu acho tão interessante a respeito disso, né? A Ayn Rand, ela nasceu numa família burguesa, na Rússia Imperial. Sim. E aí, todos os negócios da família dela foram estatizados. Todos. Ela perdeu absolutamente tudo. Só que olha a grande ironia, João. Na Rússia Imperial, era ilegal mulheres fazerem ensino superior. Uhum. Sabe onde não era ilegal mulheres fazerem ensino superior? Na União Soviética. Na União Soviética. Então o que a Ayn Rand faz? Ela volta pra União Soviética, eu não sei se São Petersburgo já chamava Leningrado na época. Volta pra lá e faz um ensino superior em história, eu acho. E aí depois ela começa a escrever uns romances e vai pra Hollywood trabalhar com ficção distópica ultralibertária e que ela escreve os livros dela que ficam famosos. Então, veja, a brincadeira que a gente tá fazendo que ironia do destino, né? Essa pessoa que reclama tanto da União Soviética só conseguiu fazer um ensino superior acessível por conta da Revolução Russa. Tem mais coisa, tem mais... tem algumas ironias que são bem marcantes, né, da trajetória da Ayn Rand. Né? A Ayn Rand morre de câncer e morre na pobreza, né, nos Estados Unidos. E a Ayn Rand foi uma firme advogada da liberdade individual, do capitalismo, do laissez-faire, a vida inteira, né? E
ela só pôde ser tratada do seu câncer, porque ela não tinha dinheiro, por causa do Medicare, contra o qual ela lutou uma vida inteira. Então, uma das coisas que ela muito lutava, bom. né, absurdamente contra, era a ideia de que houvesse tratamento de saúde público ou tratamentos de saúde facilitados para as pessoas, porque as pessoas que não conseguiam bancar é porque elas não mereciam ter a saúde tratada. Né? Vamos lembrar que o objetivismo é, em última instância, um elogio do individualismo mais sociopático possível. É coisa de psicopata, vocês vão ver o nível. É um rolê, assim, não pelo tem menos redenção, sociopata, sabe? pelo menos completamente sociopata. Né? É um elogio do individualismo, de você se colocar à frente de tudo, e esse elogio também pressupunha esse elogio do self-made man, né? Das pessoas que vivem por elas ênfase no man, tá? Isso também é uma ironia gigantesca da obra. Não ironia, né? Mas ênfase no man, porque a obra dela realmente beira o masculinismo também. Sim. Isso que é muito bizarro. Todos os personagens principais dos grandes são homens, dela, são homens. Tem violência gratuita contra a mulher, assim, tipo, a troco de nada nos livros. É um negócio bem esquisito. E a Ayn Rand também falava, né? Ela era uma grande advogada, entre aspas, da ciência e da evolução tecnológica ocidental. Sim. Né? Tanto que quando ela vai ser racista contra os povos islâmicos, os muçulmanos, e vai defender Israel, ela defende Israel porque ela fala, isso ela falando em 1950, Israel vamos ler a citação dela. Acho legal pra gente manter. Porque a galera, tipo, a gente fala, pô, ela é racista. Vocês não estão ligados. Vocês não fazem ideia do nível, assim. E a gente encontrou alguns lugares, gente, e tem a gente tava vendo o que lê aqui pra vocês, né? E a gente encontrou... a gente decidiu não trazer parte da coisa, porque parte da coisa é um pouco demais. É a parte da coisa que é aquela coisa, né? A sociopatia a gente pode afirmar, a psicopatia a gente fica ali na beira. Se eu trouxesse a parte da coisa que eu levantei, com as citações que eu levantei dos diários, aí a psicopatia já não seria mais tanto uma dúvida. A gente se diverte às custas da fraqueza teórica dos liberais. Nesse caso não dá pra se divertir. Porque não tem como, o negócio é muito lúgubre, sabe? A gente vai pegar aqui a maneira como... Enfim, vamos pro texto, porque tudo que eu quero falar tá no texto, e aí a gente já complementa uma coisa com a outra. Deixa eu trocar... Uma coisa que eu quero falar, que eu acho que o texto não menciona, eu não lembro se o texto menciona ou não, que é o fato de que essa grande advogada da ciência e do progresso, a partir do primeiro segundo que saiu uma obra falando, né, saíram textos científicos falando, que cigarro causava câncer, ela resolveu se tornar uma negacionista e continuou fumando até morrer. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem esse texto aqui traduzido automaticamente. Eu espero de verdade que o texto esteja em Guimarães Rosa, que nem tava o último texto que a gente leu, porque tava extremamente divertido. Eu li não foi com você, João, acho que foi com o Pedro Ivo, que eu li um texto que... Eu vi isso, cara. Muito engraçado, cara. E tinha uns neologismos e umas coisas umas assim, palavras maravilhosas, assim, foi uma coisa divertidíssima. Não, sim, foi full de Adorim das ideias. E eu espero de verdade que esteja traduzido dessa forma. Eu só queria começar pelo final, porque o final é o cara falando assim, não. Eu não Pera sou comunista, hein? Eu não gosto disso de comunismo, eu só sou uma pessoa crítica. Deixa eu ver aqui. É a última parte do texto, inclusive, que o que é legal, que é um... Eu pulei? Eu não sou comunista. Não, é pra baixo ainda. Pode ser que é depois do não entender o governo, não entendeu a economia, não entendeu as pessoas. Não, eu não sou comunista! Aí, eu vou ler hoje. Lá em cima. Tá aqui. É que você tá vendo com atraso, né? Deixa eu colocar pra você aqui. Que agora eu tenho 2 monitores. Não, eu não sou comunista. Aqui. Você tá vendo, né? Tô. Não, eu não sou comunista. Eu já ouço os críticos de direita. Eu gosto do individualismo. Eu entendo os benefícios de um mercado livre. E eu não acho que o governo tem todas as soluções. Então esse aqui é o cara falando assim, peraí, não vai me entender errado, tá? Mas aí a gente vai ver como ele começa aqui, o Chuckles Freely, aqui. Ayn Rand era uma
Tá invertido, né? A Ayn Rand era um lixo pseudo-intelectual e perigoso. Começa leve, vocês estão vendo que começa leve, né, gente? Sua filosofia tem sido desacreditada, mas ela ainda exerce uma tremenda influência em praticamente todos os aspectos da sociedade. Sobretudo a sociedade estadunidense, tá, gente? Ela tem uma influência muito grande na sociedade estadunidense. Não só estadunidense, sociedade anglófona, né? Anglófona, isso, anglófona. Eu vou pular aqui, que eu quero partir direto pro objetivismo aqui, ó. Objetivismo digamos assim, é um pouco de ofensa. Tá, e chamar isso de filosofia, né? Ler o texto e não chegar a ler o texto, o que ele está falando? Ele está mostrando pessoas que teoricamente não seriam pessoas brutalmente conservadoras, que seriam pessoas ou de centro, ou de partidos que são ditos progressistas, né, como o Partido do Trabalho dentro do sistema britânico partidário, que ainda assim estavam citando Ayn Rand. A ideia dele nesse primeiro momento do texto é colocar, por exemplo, um estadunidense que é de origem latina, colocar uma mulher, né, do Partido do Trabalho inglês, que mesmo assim essas pessoas estão citando Ayn Rand, e ele parte do pressuposto que só pode acontecer isso porque a pessoa não leu e não conhece. Sim, e a gente vai ver o quanto a pessoa não leu e não conhece. Perguntaram o que é anglófono. Anglófono é quem fala inglês. Então assim, Estados Unidos e Inglaterra principalmente. O objetivismo, com O maiúsculo, né, que é a filosofia, entre aspas, desenvolvida pela Ayn Rand, é baseado em um punhado de ideias simples, que levam à conclusão final de que é bom ser egoísta. Esse resumo é muito bom, inclusive, assim, o cara resumiu muito bem. Porque a parte da ideia simples gente, eu juro por Deus, objetivismo é a filosofia que poderia muito bem ter saído da cabeça de um adolescente de 16 anos muito arrogante. É aquele adolescente que acha que entende mais que os outros e que, tá muito revoltado, e aí ele vai criar um conjunto de princípios pra criar a filosofia dele próprio. Vocês vão ver o nível da coisa aqui, tá? E assim, gente, o objetivismo dela é extremamente axiomático. O que significa dizer? Que ela parte de pressupostos que são dados como verdade sem necessidade de prova, mas que não são necessariamente verdade. Sim. Axioma significa eixo. É o centro de um argumento que precisa ser verdade para o restante do argumento funcionar. Isso é um axioma, gente. Né? E a visão dela é uma visão bastante metafísica, como a gente vai notar a partir desses 5 levantamentos, desses 5 apontamentos que ele coloca. Vamos lá. Em A Virtude do Egoísmo, um novo conceito de egoísmo, ela disse que, abre aspas... Virtude do Egoísmo, conceito de egoísmo, seja egoísta, como ser egoísta, seja foda, né? A arte de ligar o foda-se. Abre aspas. Somente um homem racionalmente egoísta, ênfase na palavra homem, um homem de autoestima é capaz de amar. Porque ele é o único homem capaz de manter o valor firme, consistente, intransigente, incontraído e... Bom, enfim, a tradução pegou incontraído 2 vezes, mas enfim... Deixa eu ver se eu acho aqui o... deixa o texto aberto em inglês aí, tio, pra... Eu tô deixando aqui. Pra se a gente tiver problemas... Incontraído e não traído. Valores que ele não trai. Valores que não trai. Betrayed, que ele tá usando. Uncompromising, valores que ele não compromete, né? Que ele não rompe com esses valores e que ele não trai esses valores. É isso que ele tá querendo dizer. Aí aqui o cara vai levantar uma série de pontos do objetivismo, e eu quero que vocês reparem numa coisa. A fonte aqui das citações é esse livro aqui, Atlas Shrugged, que em português é A Revolta de Atlas. É um calhamaço gigantesco, extremamente mal escrito e repetitivo, que todos os personagens principais são praticamente psicopatas, e que é um livro que é uma espécie de romance ultra individualista. Vocês já jogaram BioShock, gente? Cara, inclusive, fica a dica do BioShock. Você quer um resumo do que é o Atlas? Porque claro, assim, claro. É um livro tão maluco, né, que quando a gente fala o que é o livro, as pessoas meio que não acreditam. Né? O que é a ideia do livro? A ideia do livro é que vários industriais não aguentam mais o socialismo da sociedade. O socialismo dos Estados Unidos, né? Eles não aguentam mais o socialismo da sociedade, dos trabalhadores e da arraia miúda, da gentalha. Sim. E eles decidem romper com essa sociedade e criar uma sociedade capitalista utópica perfeita de mega industriais fodões. E tem filme, exatamente. A galera do chat falou, tem um filme do Atlas Shrugged. Não apenas tem um filme, como fizeram essa merda em
em 3, né? Fizeram tipo a trilogia Matrix do Atlas Shrugged. E foi um retumbante fracasso. Eu só não sabia do fracasso. Porque é um filme antigo pra caralho, é um filme da década de 50, eu acho. Não. Teve o filme depois. Teve uma refilmagem em tem um moderno? Partes, tem um moderno. Eu sabia do antigo. De 2010, 2014. Desculpa, do antigo é o Fountainhead, eu acho. O da década de 50 é o Fountainhead. É o Fountainhead. Né? O Atlas Shrugged saiu, né? E além do Atlas Shrugged, eu acho que ele vai citar o We the Living também, Nós os que Vivemos. Sim. Né? Que é uma defesa maluca em 600 páginas de que só está vivo quem é egoístaço e odeia todos. A gente vai chegar nisso de que a Ayn Rand fala a humanidade só sobreviveu porque ela é egoísta, sabe? É basicamente isso que ela vai querer provar sem provar porra nenhuma. Sem citar nenhum estudo indo contra absolutamente todos os estudos. E a galera tá perguntando do BioShock. Gente, quando eu joguei o BioShock, eu era criança. Adolescente, né? E eu já falava um pouco de inglês, mas eu não entendia nenhuma das referências. Gente, o BioShock... Você já jogou BioShock, tio? Cara, eu joguei um pedaço do BioShock, eu nunca joguei ele todo. Seria legal a gente jogar junto, até. Nunca voltei, assim. Um dia num Pororoca a gente pode jogar junto. Eu tenho na Steam, a gente pode jogar. Tem até um remaster que ele tá em HD, super bonito. É um jogo que eu acho obra-prima, assim. E tanto de gameplay quanto de histórias e ambientação. E é um jogo que é basicamente... E se a Ayn Rand tivesse certa e as pessoas fossem seguir ela à risca? Então, inclusive, o nome do fundador da Rapture, que é a cidade utópica, é Andrew Ryan. É claramente um jogo com Ayn Rand. O nome do cara que te guia é Atlas. É justamente isso. O nome do outro cara que... Eu não vou entrar em spoilers, mas que aparece mais tarde na história é Fontaine. Referência ao Fountainhead. Então, a gente pode... Tomara que tenha legenda em português, porque a gente jogar junto e ir comentando as referências, porque ele fala de como o comunismo deu errado, o capitalismo deu errado, o que dá certo é o libertarianismo, é meio isso. E aí eles fundam uma cidade libertária embaixo d'água, dentro do mar. E, assim, dá ruim. A gente vai chegar lá, inclusive tem um comentário de supremacia racial muito interessante no jogo. Vai aparecer um link para um outro texto, que era um dos textos que eu tinha pensado da gente fazer hoje, que é o texto de como a aplicação dos princípios da Ayn Rand destruiu a maior loja de retail, né, dos Estados Unidos. A gente teve isso, o CEO da Sears era um cara muito louco de Ayn Rand, e aí ele resolveu aplicar isso, e a Sears quebrou. É bom demais, a Sears, né? Pra quem é velho, era tipo a Mesbla, pra quem é novo, é tipo C&A... Loja de departamento, né? Lojas de departamentos, assim, gigantesco. E aí ele decidiu aplicar em Rand, porque ele tinha certeza que ia dar certo, e a Sears faliu. Infelizmente não tem legenda oficial. Nem no remaster, gente, tem legenda no BioShock. Cara, eu vou real tentar achar uma legenda fanmade do primeiro BioShock pra gente jogar. Nem que seja a gente jogar, tipo, a primeira hora. Porque pra vocês verem como o jogo é ambientado nesse tipo de coisa. E eu acho que seria legal um dia, tio, a gente pegar alguns trechos do Atlas Shrugged pra ler. É que o livro real é um calhamaço muito grande, mas mesmo quem tentou ler o livro de boa fé falou que ele é muito repetitivo. Ela repete as mesmas coisas o tempo todo. Como se ela tivesse esquecido o que ela escreveu, sabe? Você lembra do Hotbard? Então, né? Não, o Hotbard é repetitivo que chega a dar náusea, né? É o fluxo de consciência, né? Sim, livre, consciência livre. Vamos lá, objetivismo. 1. A realidade existe independentemente da consciência humana. Os pensamentos, crenças e sentimentos, etc., de uma pessoa não têm influência na realidade objetiva. Abre aspas, a realidade é aquilo que existe, o irreal não existe. Grande frase super profunda. Gente, isso aqui é infantil, tá? Isso aqui é uma concepção infantil de filosofia. Mais do que isso, cara, essa é uma concepção bizarríssima de filosofia, né? Que meio que a filosofia continental como um todo já rompeu lá em Descartes, né? Exato. É uma concepção, assim, bem pretérita de filosofia aqui, tá? Porque... É de um empiricismo juvenil, assim. É. E a gente pode falar muito a respeito disso. A gente pode falar, por exemplo, dá pra abordar os problemas dessa concepção de várias maneiras. Eu pensei em abordar, por exemplo, João, a questão de que ela ignora completamente a existência de ideologia, cara. Porque, beleza, a realidade é o que nossos sentidos conseguem aprender. Mas nós, seres humanos, somos incapazes de apreender a apreender a realidade na sua totalidade. Porque a realidade é excessivamente complexa. Qual que é a organização que nós fazemos para que nós entendamos a complexidade da realidade?
O nome disso é ideologia. A ideologia é a organização dos conceitos pretéritos que a gente tem na nossa mente, que fazem com que a gente entenda a realidade. Para Ayn Rand, não existe ideologia. Não é à toa que chama objetivismo. Não, e mais ainda, né? Como essa é uma apreensão objetiva, ela só pode se dar pelo indivíduo. Então ela nega o ser humano como ser coletivo. Sim. Mesmo nos diários dela, ela escrevendo que, por mais que a ciência diga que nós somos seres coletivos, isso não significa que nós não possamos deixar de sê-lo. Uhum. Né? Quando ela não consegue achar uma base científica para justificar o individualismo dela, ela coloca uma base moral. Moral, né? Sim. Deveria ser assim, né? Não é assim, e a ciência provou que nós só sobrevivemos porque não fomos assim, mas deveríamos ser assim porque isso é o correto, né? 2, os seres humanos só podem ter contato com a realidade através dos seus sentidos. A gente já falou sobre isso, né? E tudo o mais fica no caminho. Novamente, nossos sentidos são limitados para apreender a realidade, e a maneira como a gente organiza, a maneira como a gente compreende a realidade, a gente dá um nome de ideologia. Todos nós temos ideologia. E mais do que isso, né? Ela não trabalha com nada mediato, nada com mediação. Tudo Sim, pra ela sempre conhecimento imediato, exato. É sempre conhecimento imediato. Imediato, o que meio que não funciona em lugar nenhum nunca. Porque o nosso conhecimento não tem como ser imediato com a maior parte da realidade. A maior parte, principalmente do conhecimento científico que ela tem tanto apreço, é feito de forma mediada. Você, gente, né? Vocês, pessoal, não vão refazer experimentos científicos na casa de vocês para checar se eles estão certos. Vocês confiam na estrutura de como a ciência é produzida para que aquilo esteja correto. Entende? Enfim, é juvenil. Vocês entendem quando eu quero dizer que é juvenil? Isso aqui é muito fácil de criticar. Abre aspas aqui pro Atlas Shrugged. Aqueles que lhe dizem que o homem é incapaz de perceber uma realidade não distorcida pelos seus sentidos, significa que eles não estão dispostos a perceber uma realidade sem distrações para os seus sentimentos. Facts don't care about your feelings, João Carvalho. É isso, ela tá jogando mais uma vez numa questão moral, algo que não é moral. E isso aqui é o bem chabibo das ideias, né? Que é, se você acha que não é possível ser objetivo, é porque você é muito sentimental. É isso. É porque você não é doideira o bastante. Frio e calculista. Você não é Peaky Blinders. Você não é Peaky Blinders. 3. Os seres humanos podem usar informações sensoriais para criar conceitos de realidade e em seguida usar a lógica indutiva para compreendê-la e criar novas ideias. Abre aspas, a verdade é o reconhecimento da realidade. A razão, o único meio de conhecimento do homem, é o seu único padrão de verdade. Isso aqui já faz parte. Os três fazem parte da mesma coisa, né? Uhum. 4. O único objetivo dos seres humanos. Essa aqui já muda. O único objetivo dos seres humanos é aumentar a felicidade individual. Que é a única medida da moralidade. Olha que coisa louca isso, cara. Primeiro, onde que o único objetivo dos seres humanos é aumentar a felicidade individual? Isso é um axioma. Isso é o que o João falou que é um axioma. Isso simplesmente não é real. Né? Se isso fosse real, a gente não teria aquele lindo fêmur cicatrizado de tantos mil anos atrás. Se isso fosse real, não haveriam as construções coletivas. Se isso fosse real, teoria de jogos não funcionaria. Nada funciona. Você entende, gente? Sim. Pelo fêmur cicatrizado, o João quer falar que isso é uma evidência de altruísmo. De que as pessoas ajudaram uma pessoa que se acidentou e essa pessoa se curou. E aí a gente tem evidência disso através de um fóssil. É só pra dar o contexto aqui. Então, é isso aqui que o João tá falando, né? Ele tá falando de evidências que são muito mais numerosas de altruísmo humano e de que a sociedade humana conseguiu se perpetuar como espécie por conta do altruísmo, né? E por conta da coletividade, né? Que o ser humano precisa de viver coletivamente, que o ser humano se organiza coletivamente quando é necessário para poder alterar a natureza à sua volta. Abre aspas, o método apropriado de julgar quando ou se deve ajudar outra pessoa é por referência ao próprio interesse racional e à própria hierarquia de valores. O tempo, o dinheiro ou o esforço que se dá ou o risco que se assume devem ser proporcionais ao valor da pessoa na própria felicidade. Gente, isso é coisa de psicopata. É coisa de psicopata. E mais uma coisa que também, né, é bizarro, como ela só reconhece em seres humanos na sociedade ocidental capitalista,
ela já trabalha com o conceito de dinheiro como um valor natural e moral de julgamento dos seres humanos. Sim. Né? Eu ouso dizer, né, que as trocas monetárias do Neolítico eram muito baixas. Se você usa isso como baliza para a civilização humana, você tá falando de uma civilização muito estrita. Diga-se de passagem, né? Que a maior parte da estadia da humanidade aqui na superfície da Terra, nós não tivemos o dinheiro como nenhuma forma de critério, né? Pela maior parte do tempo. 5. O capitalismo laissez-faire, ou seja, de livre mercado, é o único sistema que permite às pessoas maximizar a sua felicidade individual. E, portanto, é o único moral. Abre aspas, todo homem, ênfase no homem, honesto, vive pra si mesmo. Todo homem que vale a pena chamar de homem, né, vive pra si mesmo. Aquele que não tem, não vive nada. Nós, os vivos. Os sobreviventes, né? Nós, os sobreviventes, é o nome do livro. Não é, tio? We the Living, eu não sei como é que tá. em português. O livro chama We the Living, Nós, os viventes. É que eu não conheço esse livro. Nós, os que vivemos de verdade. É basicamente a defesa do egoísmo e do capitalismo da Ayn Rand. Né? E aí, cara, uma última coisa só pra gente pensar aqui, né? A mulher que defendia isso foi tratada pelo Medicare que ela tanto odiava. Isso. E ela também utilizava uma forma de pensão auxiliar lá quando ela tava pobre. Sim. E sabe o que os adeptos da Ayn Rand dizem? Eles dizem, não. Não é hipocrisia. Sabe por que não é hipocrisia? Porque é muito diferente você defender que o sistema não exista e defender que você não use ele quando ele existe. Beleza, fera. É o Kogos justificando o fundo eleitoral. Ele usou o fundo eleitoral pra fuder com o sistema. Cara, eu nem preciso comentar nada. Eu vou ler esse próximo parágrafo porque o comentário do maluco que totalmente não é comunista aqui é muito engraçado. Se você é uma criança ou um adulto meio adormecido, parece que ela tá defendendo valorizar o individualismo sobre o coletivismo porque os inteligentes e produtivos são limitados pela sociedade e pelo governo, que são inevitavelmente dirigidos por pessoas menores. Esse comentário aqui é fantástico, porque, primeiro, se você é uma criança ou um adulto meio adormecido, eu concordo com ele, porque só se você é uma criança ou um adulto meio adormecido, você não percebe a sociopatia disso aqui só no próprio texto dela, não precisa nem do comentário do cara, sabe? E assim, quando você percebe a sociopatia disso, você percebe que meio que ela tá advogando a ideia que existe, obviamente, seres humanos superiores e inferiores, e que estes seres humanos superiores têm direito absoluto sobre esses inferiores. E o que ela tá dizendo aqui é o que o nosso não camarada aqui comenta. Governo e sociedade sempre são feitos por maioria, e a maioria é burra e incapaz. Quem que é a minoria iluminada que progride a humanidade? Os empresários. Então nós precisamos de uma sociedade exclusivamente de empresários que tenham plena liberdade para empreender, porque essas pessoas são as únicas pessoas capazes de fazer com que a sociedade caminhe para frente. É isso que ela tá falando. Os gênios são incapazes de produzir e empurrar a humanidade para frente porque as massas estão impondo suas regras e moralidade a elas. Em sua mente, a sociedade deve ser liderada por gênios solitários que não são sobrecarregados pelas massas não lavadas. O que tá em inglês o não lavadas, tio? Deixa eu só descer aqui no... É unwashed mesmo? É um unwashed mesmo. Tá? Unwashed. Tá. Essas ideias... sujas, né? Sujas. No sentido de... Podre, sujo. Né? Podre, sujo. Saca só, gente. Olha o plot disso aqui. Essas ideias são a base de todos os 3 romances. Em sua novela de 37, Anthem, João Carvalho, Rush, Anthem, disco do Rush lá da década de 70, que tem a música Anthem, né? Uma sociedade distópica eliminou o individualismo e controla todo o avanço científico. O personagem principal, Igualdade 72521, se rebela fazendo sua própria pesquisa científica, o que o leva a redescobrir a eletricidade. Porque esta é uma pesquisa não autorizada, o Conselho Mundial de Acadêmicos ordena que ele seja punido, então ele foge da civilização e redescobre a palavra eu em um livro antigo e planeja o renascimento de uma sociedade livre. Gente, isso aqui, primeiro, isso aqui é a história do 2112 do Rush, tá?
Uhum. Só que ele substitui a eletricidade por música. É a mesma história, tem um conselho, aí o cara acha uma guitarra numa caverna, e aí ele vai mostrar pro conselho que ele descobriu música, e os caras falam, você descobriu música, igualdade 72521, vamos perseguir o cara que descobriu... Tá, esse aqui é o 2112 do Rush, tá? E aí ele redescobre a palavra eu num livro antigo, e quer fazer uma sociedade livre. É assim, gente... Vocês achavam, eu sei que vocês achavam, que não dava pra ficar pior do que o Orwell. Vocês não imaginavam a George Orwell loucona de cracão. É exatamente isso aqui que é os livros da Ayn Rand, tá ligado? Fica tranquilo que piora. É o Orwell louco de cracão. Em Fountainhead, o personagem principal, Howard Roark, é um arquiteto visionário, mas suas ideias são consideradas muito revolucionárias. Então ele dinamita um prédio porque eles mudam seus planos. Em seu julgamento, ele se defende com sucesso defendendo o individualismo. É aquela coisa, dinamitei um prédio com várias pessoas dentro, todos choraram, mas expliquei pra eles o que era o individualismo, todos me aplaudiram. Assim, chore se você chorou, o cara dinamita um prédio pra provar que o individualismo é superior, né? Em Atlas Shrugged, que a gente já falou, capitães da indústria como John Galt, Dagny Taggart, Henry Reardon, todos homens, tá, gente? Isso aqui vocês estão percebendo uma coisa. E muitos outros estão fartos da agenda socialista invasora do povo, então eles fecharam suas indústrias em colapso da sociedade para formar sua própria sociedade puramente capitalista. Então, todos os seus romances são apenas objetivismo disfarçado por enredo sem brilho e personagens frágeis. Gente, eu quero só lembrar que quem possibilitou a educação superior pra essa mulher foi a Revolução Bolchevique, tá? Só quero... lembrem-se disso todas as vezes que vocês leem Ayn Rand. Tá? Lembrem-se disso. Ah, Dagny Taggart é mulher, tá? Porra de nome é Dagny. Dagny. Mas obrigado pela correção. Embora possa parecer inocente o suficiente na superfície, o objetivismo de Ayn Rand leva a alguns resultados notavelmente repugnantes, para não mencionar o fato de que não faz muito sentido. Aí essa é a parte que a gente queria trazer pra vocês. Ayn Rand foi uma... Racista não apologética. Não ela apologética. Nunca pediu desculpa pelo seu racismo. Se você seguir o objetivismo até a sua conclusão natural, então você pode encontrar justificativa para uma raça ou cultura subjugando a outra. No queijo suíço de um cérebro de Ayn Rand, o grupo no topo merece estar no topo porque eles têm valores melhores, valores que melhor permitem a realização individual. Algumas são mais culturas, egoístas. Sim. Algumas culturas são inerentemente falhas porque são fundadas no coletivismo e, portanto, merecem ser dominadas e eventualmente eliminadas. Por mais desprezível que isso pareça, ela faz um grande esforço para provar que é realmente o que ela acredita. Por exemplo, em The Fountainhead, ela diz, abre aspas, a civilização é o progresso em direção a uma sociedade de privacidade. Toda a existência do selvagem é pública, governada pelas leis de sua tribo. A civilização é o processo de libertar o homem dos homens. E quem são os selvagens a que ela se referiu? Ela estava sendo alegórica? Não. Ela estava falando sobre nativos americanos, muçulmanos e praticamente todas as raças não brancas. Leia o que ela tinha a dizer em 1974. Em um discurso em West Point, durante o qual ela justifica e aplaude o genocídio dos nativos americanos, porque eles eram selvagens e não tinham direitos sobre a terra. Só lembrar aqui, né, Ian, que West Point é a academia militar dos Estados Unidos. Ah, bem colocado, Esse né? é um discurso que ela dá como paraninfa, ela é chamada para formatura militar em West Point, e ela é aplaudida de pé por esse discurso, tá? Ela era eslava, ela era judia. E a gente vai chegar lá, inclusive. Abre aspas. Vamos supor que todos eles eram selvagens lindamente inocentes. O que eles certamente não eram. Disse ninguém, né? Já começa com um espantalho do caralho. Todos eles... Vamos supor que eles eram selvagens lindamente inocentes. Disse ninguém. Por que eles estavam lutando se opunham aos homens brancos nesse continente? Pois seu desejo era de continuar uma existência primitiva. Seu direito de manter parte da terra intocada, não utilizado e nem mesmo com propriedade, mas apenas manter todos fora para que você viva praticamente como um animal. Qualquer pessoa branca que traz os elementos da civilização tinha o direito de assumir esse continente. E é ótimo que algumas pessoas fizeram. Qualquer pessoa que traga os elementos da civilização, não, né?
Qualquer pessoa branca que traz os elementos da civilização. Ah, tá. E descobriram aqui o que eles não poderiam fazer em qualquer outro lugar do mundo e que os índios, se há algum índio racista hoje, não acreditam até hoje. Respeito pelos direitos individuais. Esse povo é tão biruleibe de individualismo que eles acreditam que não pode existir respeito por ninguém se não há respeito absoluto e restrito ao indivíduo. Uhum. E a propriedade, diga-se de passagem. E a propriedade. E que a natureza está lá esperando para ser explorada por indivíduos iluminados e que uma vez que ela não está sendo explorada... Na forma propriedade. Na não forma apenas propriedade. explorada, mas explorada na forma propriedade. Então a terra que não está sendo explorada é uma terra inútil e os seres humanos que ocupam essa terra são seres humanos inferiores. Seus pensamentos sobre o conflito israelo-palestino são igualmente estúpidos e horríveis. Abre aspas. Eu sou, aliás, a favor de Israel contra os árabes pela mesma razão. Vocês não estão preparados pro nível do argumento dela aqui, tá? E principalmente com o que tá acontecendo agora na Palestina, isso aqui vai soar do jeito que eu acho que ela imagina que gostaria que soasse. Lá, você tem o mesmo problema ao contrário. Israel não é um bom país politicamente, porque é uma economia mista inclinando-se fortemente para o socialismo. Então ela critica o Israel por conta provavelmente dos kibbutzim. Né? Que eram formas coletivas de propriedade da terra, né? Aí eu só quero lembrar uma coisa. Ela não tá falando de Israel na década de 50, ela não tá falando de Israel no pós-guerra, quando ainda havia uma disputa política aberta. Ela está falando de Israel em 1974. Uhum. Depois da guerra árabe-israelense, depois da Nakba, depois de tudo isso, sabe? Isso, né? Com Jabotinsky já entronado, Likud já funcionando. É essa Israel que ela está chamando de socialista, tá? Porque senão dá uma impressão, né, que ela tá falando do Ben-Gurion, né? Não tá. E olha só, gente. Por que os árabes se ressentem? Porque é uma cunha da civilização, uma cunha industrial, em parte de um continente que é totalmente primitivo e nômade. Israel, totalmente primitivo e nômade. Continente. Ela não falou da Palestina, tá? Ela está falando do continente. Israel está sendo atacado por ser civilizado e ser especificamente uma sociedade tecnológica. É por essa mesma razão que eles devem ser apoiados, que eles são moralmente corretos porque representam o progresso da mente do homem, assim como os colonos brancos da América representam o progresso da mente, não séculos de estagnação bruta e superstição. Eles representavam a bandeira da mente e estavam certos. O que é bom da Ayn Rand é que ela é totalmente explícita. Não tem filtro nenhum. Nenhum filtro. Não tem filtro nenhum. Filtro. Tá. Normalmente, Ian, sociopatas não têm esse tipo de filtro, né? Sim. Sociopatas geralmente não são punidos. Inclusive, é fantástico que a sociopatia da Ayn Rand tenha sido muito bem recompensada. Em um certo período, né? Tenha sido recompensada, apesar dela ter morrido na pobreza como ela merecia. Após seu discurso, os alunos e professores da West Point lhe deram uma ovação de pé. Anos antes, ela demonstrou falta de compreensão e desdém por sociedades menos desenvolvidas. Em sua coleção de ensaios de 1966, Capitalism, The Unknown Ideal, ela disse que isso é para os homens... Eu adoro, né, que é o ideal desconhecido. Totalmente desconhecido. Nada é capitalista o bastante. Exato, capitalismo nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Disse que isso é para os homens civilizados que devem se aventurar em países onde as vacas sagradas são alimentadas, enquanto as crianças são deixadas para morrer de fome. O racismo já tá patente aqui. Onde as crianças são mortas ou abandonadas pela beira da estrada, coisa que não acontece nos países dito, entre aspas, civilizados, né? Onde os homens ficam cegos, sendo a ajuda médica proibida por sua religião, onde as mulheres são mutiladas para garantir a sua fidelidade, onde torturas indescritíveis são cerimonialmente infligidas aos prisioneiros, onde o canibalismo é praticado. Torturas indescritíveis são cerimonialmente infligidas aos prisioneiros. Você consegue pensar em Guantánamo? Essa frase não grita Guantánamo? Assim, João Carvalho, você considera a Alemanha uma sociedade civilizada e avançada? Será que a Ayn Rand considerava? Né? Só eu deixo isso aí, né? A sociedade europeia aí que ela tanto
tanto elogia, né? São essas riquezas culturais que um homem ocidental deve saudar como amor irmão? São esses elementos valiosos que ele deve admirar e adotar? São esses os campos em que ele não deve considerar-se como superior? E quando descobre... Aí, assim, além do termo superior, né, dos termos que são brutalmente filonazistas, vamos lembrar, gente, que nós estamos falando de uma judia russa... Sim, judia eslava, né? Auto-intitulando ocidental. Uhum. Judia russa se auto-intitulando ocidental. Isso é maravilhoso. E, enfim, né? A dissonância cognitiva também é uma marca da filosofia, entre aspas, da Ayn Rand, né? E quando descobre que populações inteiras apodrecendo vivas em tais condições, ele não reconhece com uma facada ardente de orgulho e gratidão as conquistas de sua nação e da sua cultura, dos homens que os criaram e lhe deixaram uma herança mais nobre para levar adiante. Então, isso aqui, gente, é um discurso... Lembra que o próprio autor aqui fala que a Ayn Rand é muito influente ainda no mundo anglófono, né? Existe um ideal menos explícito aqui, porque a Ayn Rand é muito explícita, de que a colonização foi positiva porque ela conseguiu purgar as sociedades originárias dos seus ideais selvagens. Então, de que... E que isso é uma questão moral. Sim. E que isso, no balanço histórico, na verdade, a colonização foi majoritariamente positiva porque, enfim, não sei um exemplo, porque os indígenas eram violentos. Coletivistas, sabe? Porque eles eram principalmente coletivistas. Mas coisas mais... Essas sociedades eram coletivistas, que a brutalidade deles advinha do coletivismo deles. E que mas coisas mais ridículas. Do tipo, elas praticavam canibalismo, né? Praticavam antropofagia. Então isso foi bom porque o Ocidente conseguiu trazer a luz que tirou essas pessoas dessas práticas imorais, das trevas, etc, sabe? Aqui ele vem falando das pessoas que ele citou, né? Lá em cima, na parte que a gente não leu. Sim, o Ted Cruz, que é um dos republicanos aí, né? Que tem origens latinas, inclusive. Então é um republicano, enfim... Ted Cruz, que tá escrito aqui no original, João? Et al, né? E outros. E outros. Ainda que... Et al mesmo. Ainda citariam Ayn Rand como uma influência se soubessem... Ainda citariam... É uma pergunta, né? Ted Cruz e outros ainda citariam Ayn Rand como uma influência se soubessem que o objetivismo leva a esse tipo de ideias, a que Ayn Rand era um pedaço tão genuíno de lixo humano? Eu vou responder ao autor. Sim, tá. Sim. Absolutamente, Ted Cruz, absolutamente sim, tá? Também vale a pena se perguntar até que ponto suas ideias influenciaram as principais decisões de política externa e doméstica. Se a Ayn Rand não tivesse vivido, as políticas externas iam ser as mesmas, tá? A Ayn Rand é mais um sintoma do que uma causa. Considerando que seus apoiadores ocupavam os mais altos níveis do governo dos Estados Unidos. Novamente, ela era um sintoma e não a causa. Mas aqui eu acho que ele vai entrar muito também no governo do Trump. Porque no governo do Trump tem um revival de Ayn Rand nos Estados Unidos. Mas só como uma base ideológica que justifica as ações. Eu acredito realmente... Se não fosse essa, seria outra. Seria outra, exato. Eles iam criar uma. Se não tivesse uma Ayn Rand, eles fabricavam uma. Suas ideias sobre a natureza humana, a economia e o governo são igualmente... É porque tá errado aqui, né? São igualmente erradas e perturbadoras. Eu acho que a gente pode parar por aqui, João. Porque o texto é muito, muito longo. E acho que a gente já provou nosso ponto aqui, ó. Principalmente esse ultra-individualismo da Ayn Rand almeja uma sociedade que seja uma espécie de tecnocracia burguesa que uma raça superior ocupa, porque o crivo racial tá aqui explícito, tá, gente? Então, essa mulher aqui não tem nenhuma redenção e fica aqui o chamado pra eu e o João, se um dia a gente encontrar uma tradução fan-made do BioShock, a gente jogar pelo menos a primeira hora pra gente ir retomando essas ideias da Ayn Rand no jogo, porque realmente o jogo é uma crítica muito interessante. E sabe o que é fantástico, João? Deixa eu trocar a tela aqui. Existem muitos libertários que são fãs desse jogo. Fãs da Ayn Rand, que são fãs do BioShock por conta das referências. O que é sorvete na testa... pra caralho. É a mesma coisa que você ser fã do Capitão Pátria lá, do The Boys, porque ele é um patriota e não perceberam que ele justamente é uma crítica ao que as pessoas são fãs. É o pessoal que gostava do Pink Floyd até o cara se mostrar político. É o pessoal que curtia gostava do The Wall, né? Machine, né? Antes da política. Eu gostava muito mais quando The Wall era sobre construção civil, João. Era muito mais divertido nessa época. Então é isso, a gente vai ver. A Ayn Rand era muito. O BioShock era muito melhor antes de ter essa coisa toda de política.
né? Foi a filosofia woke que nos tirou Foi. BioShock como uma defesa aberta do pensamento de Ayn Rand. Os liberais estão tornando o BioShock woke, né? E pra vocês verem como a cultura woke está arruinando os videogames, né? Eu sinto, João, você que tá fazendo live no YouTube também, eu me sinto meio nu não fazendo raid no final de uma live. Eu sinto que tem algo faltando. Deixa eu te contar um segredo, tem como. Eu sei que tem como, mas é um setup chato, né? É um setup chato, depende do outro programa estar já programado para começar, né? E também depende do canal aceitar ou não as raids. Tem toda uma celeuma envolvida, assim. Mas eu vou tentar fazer, porque é comum, por exemplo, depois da minha live ter a live do Felipe Leão. Deixa eu ver se tem algum dos nossos aqui online, porque eu vou fazer raid a pé, né? Raid a pé é sempre uma coisa boa. Deixa eu ver se tem gente online aqui. Clicar na aba que eu nunca clico aqui do YouTube, que é a aba de lives. Né? E aí no finalzinho, gente, só pra deixar um negócio aqui pra vocês, tá? Nunca procurem, né, Ian? Eu sei o que você vai falar. Né? Assim, nunca, gente, em momento nenhum da sua vida, nunca procure a ligação da Ayn Rand e de um assassino serial estadunidense do final da década de 20. Tá? Não recomendo. Nunca procure. Tá? Porque senão você vai descobrir, né, que alguns dos personagens ali são baseados, né, num rolê bem tenso. Então fica a dica aí do que vocês não podem fazer. Mas é isso, agora só os galãs feios estão online. Então, depois eu converso com o Elder lá e vejo se dá pra... Porque eles estão sempre online mais ou menos na tarde. Aí eu vou conversar com ele pra ver se dá pra fazer raid pra lá. Eles têm que aceitar e tal. Só pra galera não ficar ao relento. Mas acompanhem a live dos galãs agora, né? Eles estão online toda tarde, se eu não me engano, eles entram todo dia. E é isso, a gente fica por aqui. Quinta-feira a gente volta com o Como News pra falar sobre o caso Marielle. A gente vai destrinchar tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Valeu a pena esperar, porque a gente teve informação nova. Tio, como é que tá a sua agenda de lives? Cara, amanhã eu devo fazer 2 lives, tá? De manhã e à tarde eu venho tentando fazer nas segundas, terças e quarta-feiras as lives. Às vezes eu faço uma por dia, às vezes eu faço 2. Né? Quando eu faço de manhã, eu faço por volta de 9h30 da manhã. Quando eu faço à tarde, normalmente eu faço entre 2 e 3 horas da tarde. Beleza, então, só também reiterando, eu tô com o boné da Groselha Store, aqui com o Molotovinho tirando onda. Se vocês quiserem esse boné, Groselha Store. E a gente fica por aqui. Até a quinta-feira comigo, até amanhã com o tio, beleza? É isso, hein? O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde